Prazer tê-lo aqui no nosso programa. Um abraço aos seus amigos, todos os fãs do Brasil. Todos são do Brasil? Todos? E todo mundo no Brasil gosta de você. Agora uma pergunta muito pessoal. Você acredita em Deus? Sim, é claro que sim, claro. Muito. Aliás, suponho que eu seja místico, de alguma forma. Prepare-se para descobrir a mágica por trás de um dos maiores gênios do entretenimento mundial. Ele nos fez rir, chorar e acreditar em heróis com sua incrível criatividade e talento inigualável. Neste vídeo, mergulhamos na vida de Roberto Gomes Bolanhos, o inesquecível Chespirito, o criador dos eternos Chapolin e Chaves. Vamos explorar os bastidores, as lutas e as conquistas que moldaram uma carreira lendária. Conheça o homem cuja obra transcendeu fronteiras e gerações, tocando milhões de corações ao redor do mundo. Sua história é um verdadeiro testemunho de paixão, perseverança e genialidade. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com a incrível jornada de Roberto Gomes Bolanhos. Infância e formação. Roberto Gomes Bolanhos nasceu em 21 de fevereiro de 1929 na Cidade do México. Desde cedo ele demonstrou uma paixão inata pela arte e pelo humor. Mas antes de se tornar o ícone que conhecemos, ele enfrentou muitos desafios. Crescendo em uma época turbulenta, Bolanhos encontrou refúgio na escrita e no desenho. Seu pai, Francisco Gomes Linares, um renomado pintor e ilustrador, inspirou Roberto a seguir seus sonhos artísticos, mesmo quando os tempos eram difíceis. Roberto frequentou a Escola de Engenharia da Universidade Nacional Autônoma do México, mas foi no mundo da arte e do entretenimento que encontrou sua verdadeira vocação. O início da carreira. No início dos anos 50, Bolanhos começou a trabalhar como escritor de roteiros para rádio e televisão. Foi nesse período que ele desenvolveu seu talento único para o humor. Suas primeiras criações começaram a ganhar popularidade, abrindo caminho para seu futuro brilhante. Ele escreveu para alguns dos maiores nomes da época, incluindo o comediante Viruta e Capulina. As ideias frescas e inovadoras de Bolanhos logo chamaram a atenção da indústria do entretenimento. Em 1958, ele escreveu o roteiro do filme Los Legionários, um de seus primeiros sucessos. A criação de Chespirito. Em 1970, Bolanhos criou o programa que mudaria para sempre o cenário da televisão latina, Chespirito. Com personagens inesquecíveis como Chaves e Chapolin, o programa rapidamente se tornou um fenômeno. Chaves, o menino pobre mas de coração puro, e Chapolin, o super-herói atrapalhado mas sempre bem intencionado, conquistaram milhões de fãs. Cada episódio era repleto de humor, mas também carregava mensagens profundas sobre amizade, bondade e perseverança. O elenco do programa, composto por talentos como Ramon Valdés, Florinda Meza, Carlos Villagrán e Rubem Aguirre, contribuiu enormemente para o sucesso duradouro da série. Cada personagem trouxe sua própria magia, enriquecendo as histórias contadas. Impacto cultural. Chespirito não era apenas um programa de TV. Tornou-se um fenômeno cultural, transcendendo fronteiras e gerações. Em toda a América Latina, e mesmo em países tão distantes como a Rússia e o Japão, Chaves e Chapolin são adorados até hoje. Seus personagens ensinaram lições valiosas de vida, tocando corações e criando memórias inesquecíveis. A influência de Bolanhos no humor e na cultura popular é inegável e continua viva até hoje. Celebridades e comediantes modernos frequentemente citam Chespirito como uma de suas maiores influências. Em vários países, fãs se reúnem para homenagear seu ídolo. Estátuas de Chaves e Chapolin foram erguidas, e convenções dedicadas a Chespirito continuam a atrair milhares de pessoas todos os anos. Polêmicas e controvérsias. Apesar de seu enorme sucesso, a vida de Roberto Gomes Bolanhos não esteve livre de polêmicas. Algumas controvérsias envolveram disputas de direitos autorais e conflitos com antigos colegas de trabalho. Um dos conflitos mais conhecidos foi com Carlos Villagrán, o Kiko. Villagrán deixou o programa em 1979, alegando diferenças criativas e disputas contratuais. Posteriormente, Villagrán e Bolanhos tiveram uma relação tensa, com diversas acusações de ambos os lados sobre os direitos do personagem Kiko. Maria Antonieta de las Nieves, a intérprete de Chiquinha,
também teve disputas legais com Bolanhos sobre os direitos de sua personagem. Em 2013, após uma longa batalha judicial, ela ganhou o direito de continuar a usar a personagem em suas próprias produções. Além disso, o relacionamento de Bolanhos com Florinda Meza, que começou enquanto ele ainda era casado, gerou especulações e críticas. Muitos dos colegas de elenco também criticaram Meza, alegando que ela exercia uma influência excessiva sobre as decisões de Bolanhos. Roberto sempre foi franco sobre os altos e baixos de sua carreira. Ele falou abertamente sobre suas lutas pessoais e profissionais, mostrando que, apesar do sucesso, ele era humano e enfrentava dificuldades como todos nós. A morte de um gênio. Em seus últimos anos, Roberto Gomes Bolanhos enfrentou problemas de saúde, incluindo complicações respiratórias. Mesmo assim, ele continuou a se conectar com seus fãs e a manter seu espírito criativo. Em 28 de novembro de 2014, o mundo perdeu um dos maiores gênios do humor. Roberto Gomes Bolanhos faleceu em sua casa em Cancún, aos 85 anos. Sua morte causou uma onda de luto e homenagens ao redor do mundo. Milhões de fãs, celebridades e colegas de trabalho expressaram seu pesar e gratidão por tudo o que ele havia feito. Sua partida marcou o fim de uma era, mas seu legado continua vivo em cada sorriso e risada que suas criações proporcionam. Algumas curiosidades. Sobre a criação do Chapolin. Chespirito explicou que Chapolin foi criado como uma paródia dos super-heróis americanos. Ele queria um herói que fosse mais humano, com fraquezas e medos, mas que, apesar disso, sempre estivesse disposto a ajudar os outros. Chapolin era desajeitado, mas muito corajoso, refletindo a ideia de que a verdadeira coragem não está na ausência de medo, mas em enfrentá-lo. Bolanhos destacou que Chapolin Colorado era mais do que apenas um personagem engraçado. Ele era uma representação da ideia de que qualquer pessoa, independentemente de suas limitações, pode ser um herói. Chapolin não tinha superpoderes tradicionais, mas sua determinação e bondade o tornavam um verdadeiro herói para muitos. Sobre o lema do Chapolin, o famoso lema do Chapolin, "Não contavam com minha astúcia", exemplifica a ideia de que inteligência e criatividade são mais importantes do que força bruta. Chespirito queria que essa mensagem ressoasse com seu público, especialmente com as crianças, mostrando que é possível superar obstáculos com engenhosidade e coragem. Chespirito também sempre teve um carinho especial pelo personagem Chaves, também conhecido como El Chavo del Ocho. Ao longo dos anos, ele compartilhou muitas reflexões e sentimentos sobre este personagem icônico. Sobre a criação do Chaves, Chespirito explicou que Chaves foi inspirado por sua observação das crianças nas ruas e da vida dos mais humildes. Ele queria criar um personagem que, apesar das dificuldades e pobreza, mostrasse inocência, alegria e esperança. Chaves era um menino pobre, simbolizando a simplicidade e as adversidades enfrentadas por muitos. O significado do Chaves. Para Chespirito, Chaves representava mais do que apenas um personagem cômico. Ele era um símbolo da resiliência e da bondade humana. Bolanhos enfatizava que Chaves, apesar de suas circunstâncias difíceis, sempre buscava fazer o bem e manter um espírito otimista. A história de Roberto Gomes Bolanhos é uma verdadeira inspiração. Ele mostrou que, com criatividade, dedicação e amor, é possível transformar a vida das pessoas e deixar uma marca indelével no mundo. Seu legado de alegria e sabedoria continuará a iluminar nossos corações por muitas gerações. Obrigado, Chespirito, por nos dar o presente da risada e por nos ensinar que, às vezes, os heróis mais poderosos são os que têm os corações mais humildes. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias inspiradoras. Até a próxima!